Capacitação tecnológica no bioma cerrado. Vamos saber agora tudo sobre as cargas elétricas que percorrem o solo e como essa carga interfere na fertilidade. Olá, tudo bem? Meu nome é Michele, eu sou consultora do Projeto Biomas e na aula de hoje eu quero falar a respeito da dinâmica das cargas dos solos em pedossequência no cerrado. Então, o resumo da aula é basicamente o que eu vou tratar hoje na aula com vocês, né? Sobre a origem das cargas, os tipos de cargas, a capacidade de troca catiônica, como é que é feita a determinação dessa capacidade de troca catiônica, a CTC, né, no âmbito nacional, e as pedossequências, algumas pedossequências dentro do bioma cerrado, e no final vou falar um pouco a respeito das potencialidades e fragilidades dessas pedossequências. Então, a origem das cargas no solo. As cargas no solo, elas têm dois tipos de origem. Ou elas podem vir das argilas ou da matéria orgânica. Os tipos de carga. Nós temos as cargas permanentes, que são as cargas que não variam com o pH. Essas cargas, elas são mais frequentemente ou dominantemente, elas ocorrem nas argilas, principalmente argilas de solos menos intemperizados, solos mais jovens, que têm argilas mais ativas, digamos assim. E essas cargas, elas não alteram com o pH. O pH pode subir, pode descer e ela fica ali constante, né? Então, a gente chama que essas cargas têm origem de substituição isomórfica, que é uma substituição dentro do mineral de argila. Então, o pH externo não interfere nela. Já as cargas variáveis, elas dependem do pH. Como o nome já diz, cargas variáveis, então elas dependem do pH. Por que elas dependem do pH? Porque elas são originadas através da dissociação de grupos, de sítios, né? Tanto de argila quanto da matéria orgânica. Então, resumindo, as cargas permanentes, elas são originadas de argilas, de solos pouco desenvolvidos, solos menos intemperizados, e as cargas variáveis de argila e matéria orgânica. Então, vamos entender como funcionam essas cargas que são dependentes de pH. Então, exemplificando, né, eu coloquei um exemplo de uma caulinita, um óxido e a matéria orgânica. Esses colóides dos solos, a um determinado pH, eles têm potencial de carga zero. Elas não fazem nem cargas positivas e nem cargas negativas. No caso da caulinita, como está aqui no exemplo, no pH 4, ela não tem nada de carga. Então, como vocês estão vendo, é um pH relativamente baixo. Os óxidos, o pH dele, que ele fica com a carga zero, está entre 7 e 8. Acima desse pH, a carga que o colóide mineral vai gerar é uma carga negativa. Abaixo desse pH é uma carga positiva. E a matéria orgânica, com o pH bem mais baixo, né? 3 é o pH dela. Então, se o pH estiver acima de 3, o que é bem mais comum, né? Eu vou ter uma carga negativa gerada na superfície do meu mineral. Então, eu desenhei aqui um colóide que ele está gerando cargas positivas na sua superfície. Então, o que vai acontecer com ele? Ele vai reter ânions e vai lixiviar cátions. Num outro exemplo, esse mesmo colóide, em um outro pH, ele vai gerar cargas negativas, então ele vai fixar os cátions e lixiviar os ânions, né? É a CTC e a CTA. Por que eu estou falando da CTA? Porque nesses solos, a CTA também é importante. Eu não vou tratar da CTA na aula de hoje, mas eu só estou colocando, né, essa questão da CTA porque ela também é importante, porque ela faz a fixação de cloretos, nitratos, sulfatos, que é muito importante na questão de contaminantes, né, do lençol freático, rios e tudo mais. Então, exemplificando, eu coloquei aqui uma argila, um óxido de ferro.
só para vocês verem a quantidade de carga, né, que um óxido tem, né, bem menos, né, com a carga nula, aquele pH, né, que eu falei, entre 7 e 8, a carga dele vai ser 0. Né, e se ele tiver menor ou maior, ele ou vai fazer CTC ou vai fazer CTA. E a matéria orgânica, né, a nossa grande produtora de carga, a quantidade de carga que ela tem. Né? Eu não circulei todas as cargas para vocês verem os sítios de adsorção que esse mineral tem. Esse material tem muito mais do que o óxido de ferro, né? Ou outra argila, um óxido de alumínio, que seja. Né? Então, o que é a capacidade de troca catiônica, ou a capacidade de troca de cátions, que é a CTC, que nós conhecemos? É a capacidade que o solo tem de absorver e trocar cátions. Então, ela expressa a quantidade que o solo tem de reter cátions nas suas superfícies, seja elas de matéria orgânica ou de minerais de argila. Então, representa esses cátions em condições permutáveis. Então, os cátions que fazem parte dessa CTC é o cálcio, o magnésio, o potássio, o alumínio e o hidrogênio. Como é que é feita a medição dela? Né? Como é que a gente determina a CTC? Ela é feita de forma indireta. Né? Então, só para vocês terem uma noção, faz a determinação separada do hidrogênio e do alumínio através do acetato de cálcio pH 7 e os íons de cálcio, magnésio e potássio pelo KCl. A soma deles todos, né, de todos esses elementos, é a CTC. Então, é um método indireto de determinação. Então, pensando na CTC no panorama nacional, o que nós temos aqui? É um mapa de solo, não é um mapa de solo. O mapa de solo ele estaria bem mais colorido se fosse, mas é um mapa que representa a CTC dos solos no Brasil. O que vocês podem observar? Que a maior parte do nosso mapa aqui, do território brasileiro, tem a CTC menor que 10 centimol por quilo. Isso quer dizer o quê? Que são solos naturalmente não férteis, né? Tem de baixa fertilidade natural. O que está em amarelo é um solo que está entre 10 e 25 e muito menos, né, que está em azul, solos com mais de 25 centimol carga. Ou seja, a maioria dos nossos solos apresenta carga CTC abaixo de 10 centimol por quilo. Agora vocês podem perguntar, o que determina isso? Essencialmente o clima. Nós estamos no hemisfério sul, clima tropical, e essas lixiviações, chuva, erosão, toda essa questão de condição climática, né, de clima tropical, condiciona solos com baixa fertilidade natural. E dentro do bioma cerrado não poderia ser diferente. Né? Nós temos os latossolos, vermelhos, amarelos, que são solos que se vocês quiserem ter mais detalhes sobre eles, dá para consultar as aulas do professor Gustavo, classes de solo. Lá o professor detalha com mais profundidade, né, essas classes de solo e vai explicando, né, as fragilidades e potencialidades de uso dessas classes. Então, aqui estão os nossos solos e todos eles são solos que a carga mais importante deles são as cargas dependentes de pH, ou seja, as cargas variáveis. Por isso que é tão importante, né, trabalhar com calagem, trabalhar com gessagem, trabalhar com práticas que vão favorecer ou não, né, a manutenção dessa qualidade. Então, vamos conhecer agora algumas pedossequências do bioma cerrado, que é o nosso estudo de caso, que é a Fazenda Entre Rios e uma área no Exército, que é em Formosa de Goiás. Então, o que foi feito? Foi utilizada uma metodologia considerando a CTC de cada horizonte, as espessuras de cada horizonte, a densidade de cada um deles, que também foi determinada, e profundidade de mantos diferentes. Pensando que eu tenho um latossolo, por exemplo, que tem 5 metros de profundidade, e depois o neossolo, que tem menos de 1 metro, por exemplo. Né? A soma disso é o que a gente vai discutir agora. Então, uma primeira pedossequência, que é a pedossequência que também é apresentada em outras aulas do professor Gustavo, da professora Márcia, então, são pedossequências já conhecidas. Né? Se vocês quiserem mais detalhes a respeito desses solos, vocês podem consultar essas aulas. Então, nós temos o quê? Na primeira pedossequência, latossolo vermelho, 4 metros de profundidade, que foi o considerado para fazer o cálculo da CTC por volume.
um cambisolo áplico com 1 metro de profundidade, um neossolo regolítico com 0,6 metros e um cambisolo flúvico com 4 metros de profundidade. Então, o que dá para perceber? Né? Que o meu latossolo vermelho tem uma quantidade de carga de 15.000 centimol por volume. Aí o meu cambisolo, 5.000, e o meu neossolo, muito abaixo disso, muito abaixo de 5.000. Ou seja, saindo do latossolo até o neossolo, eu tenho um decréscimo dessas cargas. Isso se deve muito por conta da espessura do solo. Eu estou saindo de um solo de 4 metros de profundidade, um manto muito espesso, que te dá mais volume mesmo de solo, indo para um manto de 1 metro e um de 0,6. Só que lá no final, eu tenho um cambisolo flúvico, que ele é formado, ele evolui ao lado de um rio, né? A formação dele, como ele se forma, né? É através de sedimentos aluviais, né? Então ele tem uma distribuição errática de carbono. Então o carbono ele não tem uma sequência de maior carbono em superfície diminuindo em profundidade como é normal nos solos, porque ele tem essa distribuição errática. Então por conta desse carbono e também da espessura, que neste caso aqui o solo da nossa pedossequência tem uma espessura de 4 metros, muito parecida com a do nosso latossolo. E ele acumula, de acordo com o cálculo, de 45.000 centimol carga por volume de solo. Então, se você for pensar que é um latossolo aqui, o vermelho, né, essa coluna vermelha, e aqui um cambisolo flúvico, esse solo tem a mesma profundidade que esse, 1 metro a menos talvez, e ele tem muito mais carga do que o latossolo. Isso se deve principalmente por conta do teor de matéria orgânica, que é elevado. Então, para a gente entender melhor a pedossequência, tem aqui a figura daquela mesma pedossequência, os declives, né, de cada mancha de solo. Então, aqui eu tenho meu latossolo, com o valor exato de 15.000 centimol carga, o meu cambisolo, o neossolo com 4, então eu saí de 15, fui para 8 e agora estamos em 4. E o nosso cambisolo, olha a quantidade de carga, 45.000 centimol de carga. Então pensando em fluxos hídricos, né, de subsuperfície e de superfície, esses solos são bem mais permeáveis, então parte dessa água vai infiltrar, parte dela vai sofrer erosão, vai escoar por cima da encosta. Como essa área aqui é uma área possivelmente com uso, né, porque é uma área de latossolo, que tem alto potencial agrícola, eu vou ter o quê? Eu vou ter lixiviação em profundidade e erosão, vou perder por escoamento superficial esses cátions e ânions, né, digamos assim, tanto sulfatos, cálcio, magnésio, potássio, quanto também nitrato, que é um contaminante. E seguindo mais adiante, o que nós temos? O nosso cambisolo. Então, nós temos aqui em cima, no latossolo, uma zona de uso. Nessa fase aqui, entre o nosso cambisolo e o nosso neossolo regolítico, uma zona de transição de fluxos superficiais e subsuperficiais. E aqui embaixo, uma zona de alto potencial filtro, em termos de carga. Por quê? Porque apesar dele ser um cambisolo flúvico, ele tem espessura, muita espessura, um solo bem profundo, comparado com o neossolo que está aqui logo acima dele. E ele tem muita carga, né? Relativamente, comparando com o latossolo e os demais solos da encosta, ele tem muito mais carga devido à matéria orgânica. Só que, se você analisar essa questão, o que nós vamos ver aqui? Que esse solo ainda vai ser frágil. Por quê? Porque ele tem uma alta declividade e tem um curso d'água muito, muito próximo dele aqui. Tem até uma foto bem da situação para vocês. Essa encosta aqui, essa rampa aqui, tem mais ou menos 4 metros de altura. E o que acontece? Eu tenho esses fluxos vindo lá de cima do latossolo, que é uma zona de uso, migrando aqui na encosta e causando potencial aqui de contaminação.